Boa noite, boa noite. Como combinado, 18 horas em ponto. Vamos aguardar as pessoas. Aguardar todo mundo. Hoje a gente vai bater um papo muito legal. Quero conversar com vocês. Falar um pouquinho sobre hipnose. Falar um pouquinho sobre talvez crenças, bater um papo, tirar dúvidas de todos vocês. Vamos entrando. Eu vou dar 5 minutinhos para todos vocês entrarem, para a gente poder conversar e eu fazer uma explicação um pouquinho sobre a hipnoterapia, como que a hipnoterapia funciona. E amanhã, quem sabe, falar um pouquinho até sobre esses campos morfogenético, dando continuidade, né, na parte da hipnose, contando algumas histórias, talvez alguns casos. Acho que vai ser muito legal a conversa com todos vocês. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. Márcio Azevedo, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal. Hoje o conteúdo vai ser muito grande. Para quem nunca ouviu falar de hipnose, para quem nunca ouviu falar sobre hipnoterapia, vai ter um conhecimento muito grande hoje. Então vou esperar as pessoas entrarem para querer compartilhar esse conhecimento. Agora é 18h02, esperar mais 3 minutinhos. E se você que já tem até algum conhecimento com a hipnose, tem alguma dúvida, tem algum, vamos falar assim, quer perguntar alguma coisa, se a hipnose serve para isso ou para aquilo, a gente está aqui para querer conversar, a gente está aqui para bater esse papo e compartilhar esses conhecimentos. Boa noite para quem está entrando. Se vocês quiserem colocar aí, ó, sou de Hortolândia, sou de Campinas, sou de Jundiaí, ficam à vontade para conversar aí, pessoal. Vocês me escutam bem? A imagem tá boa? Vão me falando aí. Boa noite para quem está entrando. Vamos postar aí todas as suas dúvidas. Hoje o assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre a hipnoterapia. Vou começar falando um pouquinho. Eu gosto de sempre dar início a querer explicar um pouquinho como que a hipnose funciona. Por quê? Porque às vezes as pessoas não conhecem que a hipnose já vem há muito e muito tempo atrás. A hipnose já vem desde da Grécia, vamos falar assim, das civilizações da Babilônia, da Grécia Antiga. Então, desde aquele tempo no Egito, né, já existia templos de sono que eles levavam as civilizações, aquelas pessoas
para querer fazer, vamos falar assim, um tipo de hipnose. Naquele tempo eles não sabiam que era hipnose, né? Então eles juntavam essas civilizações para querer fazer deixar a pessoa num sono, fazer com que a pessoa tivesse talvez sonhos, vamos dizer assim. E a hipnose ela já vem desde do grego, lá daquele tempo da Babilônia, e antigamente eles pegavam e chamavam de grego hipnos. Então eles pegavam e tinha o deus grego do sono. E com isso eles acabaram pegando e juntou, falando assim, com sono e o deus grego, então vamos dar o nome de hipnose. Por que eles falaram isso? Vamos falar assim, porque quando eles faziam algum tipo de ritual, a pessoa ficava parecendo que estava dormindo. Então ficava com os olhos fechados, a pessoa ficava lá estática, parada, né? E eles pensavam que as pessoas dormiam. E com aquele silêncio todo das pessoas, eles começavam a dar sugestões, dar ideias, e aquilo ali ajudava a pessoa a melhorar a vida dela. Boa noite, Márcio Azevedo. Ele falando, a hipnose pode ajudar a superar os pensamentos ruminativos negativos. Para falar a verdade, a hipnose ela ajuda para muita coisa. Não somente para pensamentos. Vamos dizer assim, todo problema que a gente tem hoje, se você for ver e analisar, é imaginário. E é imaginário como assim, né? Você pode falar, não, como assim imaginário? Porque veio da nossa cabeça. Porque a gente acha alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe o que vai acontecer, mas a gente acha que vai acontecer aquilo e aquilo ali já acaba travando a gente. A gente acaba tendo vamos falar assim, um bloqueio com aquilo. E quanto mais você reforça aquilo, dessa situação, você vai se bloqueando mais. É como se você se alimentasse um bichinho. Então esse bichinho está acompanhando você desde a sua infância. E com o tempo, ele só vai aumentando. Ele só vai aumentando. E vamos falar assim, desde quanto tempo que você já está alimentando esse bichinho? Se você tem, um exemplo, 30 anos, da sua infância até 30 anos, imagine quantas situações você já viveu e se você está alimentando esse bichinho. Então ajuda e muito. Não somente em pensamentos, mas em mudanças de atitudes, em mudanças de comportamento. É muito, vamos falar assim, é muito amplo. Esse conhecimento que faz a mudança das pessoas, né? Então voltando um pouquinho, depois dessa parte da Grécia, que o pessoal já fazia algumas coisas, já tinha escritos que eles deixavam ali para as pessoas lerem e fazer um tipo de ritual. Então, vamos falar assim, com os anos se passando, existia também lá para o século XVIII um padre chamado Gesmer, e ele fazia isso, muito isso nos seus cultos, nas suas reuniões, e como se fosse milagres. Então ele usava aquela roupa toda preta, usava um crucifixo cheio de diamante. As pessoas apareciam com problemas e ele exorcizava aquela pessoa naquele momento. E a pessoa ali, as pessoas viam aquilo ali, ficavam assim impressionadas e achavam aquilo ali fantástico. E ele dava sugestões. Tanto é que tem uma história que ele mesmo contava, que apareceu uma pessoa que ela falou que já estava possuída. E ele fazendo aquele exorcismo, tudo, mostrou. Às vezes a pessoa queria sair correndo e ele falava assim, não, você não vai sair correndo. Ele dava uma sugestão. E a pessoa aceitava aquela sugestão. E ele falava, e você vai sair agora do corpo, tal, tal. E saía do corpo. Então ele fala assim, tudo isso faz parte, vamos falar assim, de não deixa de ser um ritual. Então, a pessoa quando está naquele estado, vamos falar assim, de transe, não é que ela fica vulnerável, vamos dizer assim. Ela fica aberta para o que ela quer resolver. Então, eu sei que vocês, às vezes, vocês podem até olhar na internet e ver uma pessoa comendo uma cebola, pensando que é uma maçã, a pessoa chupando uma pimenta, pensando que é um chocolate. Mas tudo isso acaba acontecendo porque a pessoa ela se permitiu. Então, aconteceu, vamos falar assim,
ela quer passar por essa experiência. Ela quer passar por uma, fala assim, por uma mudança, ela quer sentir aquilo. Então, mesmo a pessoa vendo ou duvidando daquilo, se ela quer, ela acaba fazendo parte desse processo, ela começa a entender um pouquinho mais, ela aceita aquilo, não é porque o profissional entrou na mente dela, não é porque ela está sem o controle, é pelo contrário. Quando a gente está até num estado de transe, um estado hipnótico, a pessoa ela fica mais ainda em foco, em concentração, em imaginação. Então, eu posso falar que, sabe quando você vê um filme de drama e você chora? Sabe quando você vê um filme de comédia e você ri? Sabe quando você vê um filme de terror, aí você escuta um barulhinho lá no fundo, sei lá na cozinha, lá no quintal, você já fica todo assustado? Tudo isso é um estado hipnótico. Por quê? Foco, concentração e imaginação. Quando você está assistindo um filme, você está concentrado, você está em foco. Você está se imaginando. Às vezes vamos dizer, tem um filme ali que é a mãe ou o pai falando, e você imagina seu pai ou sua mãe falando aquilo ali para você e você chora. Ou é uma cena triste e você fica desanimado. Vamos falar assim. Só que quando você muda de canal, você recupera. E quando você volta no canal, de repente você volta a chorar de novo. A gente vive em hipnose, a gente vive nesse estado de transe diariamente e grande parte do nosso dia. Sabe quando você fica de repente no farol parado, você fica olhando pro farol ali, de repente o farol abriu, mas você tá ali parado ainda. E você não percebe, de repente você leva uma buzinada. É um estado de transe. Você ficou em foco, em concentração em alguma coisa. Então a gente vive nesse estado. E o problema é que as pessoas ela cria muito misticismo. Então existe, vamos falar assim, hipnose em grande parte das coisas que você vê. Eu não vou entrar em detalhes, em partes de religiões e tudo, mas existe hipnose também. O que a gente é? Vamos dizer, quando a gente vai numa igreja, a gente se sente bem, a gente se sente confortável com aquilo, a gente se sente em paz, porque a gente já sabe que aquele lugar ali é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz. Isso a gente na hipnose a gente chama de âncora. Por quê? É uma situação boa, é uma coisa boa que você sabe que se eu for lá eu vou me sentir em paz. E entra em crenças também. É por isso que eu começo desde o comecinho para vocês poderem entender como funciona. Porque a gente existe muitas crenças, o ser humano é muito limitante. Então a gente tem que começar, vamos falar assim, é como se fosse lapidar. A gente vai lapidando aos pouquinhos e a gente vai transformando e começando a analisar alguns comportamentos nossos mesmo. E quando a gente começa a analisar esses tipos de comportamento, a gente começa a ver que, nossa, que faz todo sentido. Então, só para resumir, vamos falar assim, fazer esse resumo, a história da hipnose já vem desde lá de trás. Então, e com o tempo, vamos falar assim, cada médico que entrou nessa história da hipnose, como Pavlov, o Charcot, existem outros profissionais, o Freud mesmo vamos falar assim, entre os mais conhecidos, né? Que por causa da psicologia, da psicanálise. Então ele mesmo, ele estudou a hipnose também. Ele estudou a hipnose e ele trabalhava muito com as pessoas, com as mulheres histéricas. E ele tinha uns resultados ótimos com a psicanálise. E quando ele começou a aprender a hipnose, ele começou a juntar a psicanálise e juntar a hipnose junto no seu tratamento. Só que ele não conseguia os mesmos resultados que ele tinha com a psicanálise. E é por causa disso que ele acabou desistindo da hipnose. Não é porque a hipnose não dava certo. E muita gente fala que Freud abandonou a hipnose não dá certo. Mas não é isso. Para ele, não deu certo. Ele tinha mais resultado com a psicanálise do que com a hipnose.
e é por isso que ele acabou deixando quieto e continuou com os resultados da psicanálise. Então, existiam, vamos falar assim, muitos e muitos outros profissionais, David Ellman, Milton Erickson, que acabou melhorando vamos falar assim, cada processo. Ele acabou sendo ramificado para vários lados. Então a hipnose, vamos falar assim, já é muito, muito de tempo atrás. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a nossa mente, para vocês começarem a entender como que a nossa mente funciona, dependendo em cima de um transtorno, em cima de algum problema. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí. Eu vou ter o prazer de querer responder e querer explicar até com exemplos. Ou às vezes você tem até algum exemplo e não sabe ainda como direcionar isso, mas podem perguntar que eu vou responder a todos vocês. E um pouquinho para falar sobre a mente, eu gosto de falar, é um modelo de mente de Gerald Klein. E ele explica bem detalhadamente como que funciona, e não é que a nossa mente é dividida por partes, mas a nossa mente, ela existe, vamos falar assim, algumas divisões, vamos falar assim, imaginárias, de cada situação, de como a gente acaba se comportando. Edna Souza, boa noite. A hipnose tem alguma relação com a crença em vidas passadas? Existe correlação entre a hipnose e a crença que a pessoa que está fazendo o tratamento hipnótico vivencia? Vamos lá. Isso daí é uma pergunta bem legal, porque às vezes as pessoas vêm procurar o tratamento em busca da regressão. Então a regressão de idade, que é da nossa vida, vamos falar assim, até quando você nasceu até hoje, ela existe e ela é comprovada cientificamente. Só que a regressão de vidas passadas, isso não é comprovado. Então, por que eu posso falar isso para você? Tanto a regressão de idade quanto a regressão de vidas passadas, a gente tem uma percepção de alguma história que a gente ouviu. Então vamos dizer, quando você tinha, sei lá, 20 anos de idade, você jogou um baralho. Você foi numa cigana e a cigana falou assim, ó, esse problema de que você tem no coração é porque você levou uma facada na sua vida passada, e é por isso que você tem esse problema de coração hoje. Então você fica com aquilo na tua mente, você fica com aquilo tipo remoendo. Então você não percebe, você não sabe se é real aquilo, mas você fica remoendo. Se lembra que eu falei, não sei se você estava no comecinho da live, que eu falei sobre o bichinho que a gente acaba alimentando de acordo com a nossa vida, e a gente fica alimentando esse bichinho? É por causa disso. Porque você alimenta aquela situação, então você acredita que a dor que você tem no coração, um exemplo, você já foi em todos os médicos, você acredita e os médicos falou que não é nenhum problema de coração, é algum emocional e psicológico seu. Só que você acredita que aquela cartomante lá, ou aquela cigana, ela falou pra você que você levou aquela facada. E você tá alimentando isso. Vamos falar assim, talvez até hoje, eu não sei. Mas por você alimentar isso, acaba criando uma realidade para sua mente. A nossa mente, ela não sabe muito o que é real. Ela não sabe se... Eu estou mostrando uma caneta Bic aqui para vocês, vocês sabem como que é uma caneta Bic. Agora, se eu falar para vocês, fechem os olhos e imaginem essa caneta Bic também. Eu tenho certeza que vocês vão imaginar a caneta Bic, preta, bonitinha, certinha, que ela tem um furinho aqui na tampa. Vocês sabem como que ela é. Então, nessas horas, sua mente, ela não sabe o que é real. Então, ela não sabe se você está vendo a caneta, é real, ou quando você fecha os olhos e imagina se essa caneta é real também. E é por isso que, um exemplo, quando a gente sonha que está correndo, aí a gente acorda ofegante, cansado. Ou quando a gente sonha que está brigando, aí a gente acorda com o corpo todo doendo. Boa noite, Ana Flávia, seja bem-vinda. Então, Edna, a gente faz um tratamento com o cliente, igual o meu método de trabalho é querer entender primeiro o cliente. Não existe uma fórmula pronta porque todos nós somos seres humanos. Então eu preciso entender qual a sua história. E é por isso que eu falo que os problemas que a gente tem hoje em dia é imaginário. Porque vamos pegar
uma situação dessa, que nem você falou. Vamos dar o exemplo que foi a facada que a cigana lá falou pra você. Só que quando a gente vai entrar num tratamento, a gente pode voltar a uma vida que você acha que você vivenciou, e acontece tudo aquilo lá. Você começa a ver talvez as coisas com mais detalhes, imaginar coisas com mais detalhes, ver talvez quem até te matou, e com aquilo, de repente você desvia, ou você mesma faz a sua própria história. E com isso, você mostrando e fazendo um outro final para essa história, a sua dor do coração some. Então, essa de vidas passadas é muito da gente, de coisas que talvez a gente ouviu. Uma vez eu fiz um tratamento com um rapaz que ele falou assim: Marcelo, eu tive um acidente de bicicleta. E eu tava descendo uma ladeira e eu não lembro de nada. Eu só lembro que bati e depois sumiu. Eu não lembro de mais nada. Ah, mas eu não sei quem falou pra mim. Nossa, que eu peguei, bati, eu rodopiei umas 10, 20 vezes no ar. E eu caí em pé ainda, e não sei como que eu não morri. Eu não sei que com o impacto eu não perdi, eu falo assim, os movimentos das pernas. Então ele falava desse jeito, mas ele não lembrava de nada. E um tratamento que ele não queria nem saber sobre essa parte do acidente, mas ele tinha um trauma, tinha um medo, que ele não, até ele não conseguia andar de moto por causa desse acidente, porque ele associava, né, a moto com a bicicleta, acaba sendo a mesma coisa. Ele falava que só de sentir o vento no rosto ele já não conseguia, ele já travava, já queria descer da moto, já queria descer ou até mesmo da bicicleta. Então, inconscientemente ele acabou levando para essa história de novo. Inconscientemente ele acabou levando para esse acidente. E ele falou que ele viu rodopiando. E aquilo ali, eu falo assim, ele acabou ressignificando, dando uma outra história, dando um outro sentimento e mudando a percepção dele daquela história. E com isso ele conseguiu andar de moto normalmente. O meu método de trabalho, eu gosto de falar muito de quando a gente pega a situação real, a raiz do problema, as outras situações que você já viveu já não vão fazer mais sentido. Não é que só ressignifica. A gente muda a percepção do cliente da maneira que ele quer ver. Não é eu que vou falar o que é bom ou o que é ruim. É o cliente que vai falar. E é por isso que eu pergunto para ele. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o cliente. E o que é bom, às vezes o que é bom para o cliente não é bom para mim. Então eu tenho que ouvir o cliente, entender ele e ver o que ele quer. Ah, Marcelo, eu me sinto... eu tenho medo para dirigir um carro, um exemplo. Ah, mas eu lembro uma vez com meu pai, ele bateu o carro capotou, e eu estava dentro do carro e eu vi meu pai lá, sei lá, todo ferido, todo cheio de sangue. E às vezes uma situação dessa trava ele para querer dirigir. Porque ele acha que se acontecer um acidente, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o pai dele. E é dessa maneira que acaba funcionando a nossa mente. A nossa mente, ela não gosta de gastar energia. Ela não gosta de gastar energia com nada. Então, de acordo com o que você vai vivendo, desde a sua infância até a sua fase adulta, imagine quantas situações desse medo você já não vivenciou. Mas vamos dizer assim, não é a situação em si, é o sentimento dessa situação. Então vamos pegar o exemplo que eu falei, do medo de dirigir. Aí você pega para a pessoa e fala assim, eu tenho medo de dirigir. Ah, tá. O que você sente quando você entra no carro? Aí a pessoa fala, ai Marcelo, eu tenho medo, eu fico com pavor, eu fico com tremedeira, eu fico com batimento acelerado, eu dá sudorese, eu perco o controle, eu quero sair correndo. E vamos falar assim, qual que é o sentimento de trás de tudo isso? Aí ele fala, é o medo, é o pânico. Aí a gente vê, quais as situações de pânico, de medo você já não vivenciou? É isso que eu falo que é o bichinho. O bichinho do medo, o bichinho do pânico. Aí vamos dizer, uma situação que não tem nada a ver. Lá na infância, de repente quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi falar na frente na sala de aula. E todo mundo deu risada dele. Todo mundo tirou sarro. Ou todo mundo chamou ele de burro. Ou todo mundo, vamos falar assim, sei lá, zoou ele.
E a professora também falou assim, ah, você também, né? Você não faz nada certo. Olha aí o medo de novo. Olha aí o pânico. Talvez até a baixa autoestima, a insegurança. E esses sentimentos nunca vêm sozinhos. Eles ramificam, eles vêm um atrás do outro. Nunca vem um exemplo. Quando uma pessoa fala assim, não, Marcelo, eu tenho muita ansiedade. Mas você pode ter certeza que a ansiedade talvez ela vem com um medo. Ou a ansiedade ela vem com um pânico. Ela vem com uma insegurança. A ansiedade vem com uma baixa autoestima. É que a gente não percebe isso. E é por isso que a gente está até falando sobre tendo essa live hoje e amanhã também às 6 horas, para querer explicar um pouquinho para vocês como que a nossa mente funciona, como que a gente acaba criando hábitos, costumes que a gente acaba não percebendo. Imagina agora mesmo com essa pandemia, a pessoa já tem aquele bichinho do medo, aquele bichinho do pânico. Imagine agora, você liga em qualquer canal, tantas pessoas já morreram, tantas pessoas já estão aumentando, aumentou as pessoas contaminadas, morreram mais tantas pessoas, o pico só está aumentando, não saiam de casa e você continua vendo as pessoas. Mas enfim, isso daí é um outro assunto. Então vamos falar assim, como que essa pessoa se sente? Ela se sente mais presa, se sente mais ansiosa. Olha a ansiedade aí. Ela se sente com mais medo. Talvez ela sente medo de ter medo. E isso acontece muito com as pessoas que têm síndrome do pânico. Ela tem medo de ter medo. Se ela tem uma dor no dedão do pé, ela já não sai de casa. Se ela tem uma dor de cabeça, ela já não sai de casa porque ela acha que vai acontecer alguma coisa. Então, são coisas que a gente vai somatizando. E às vezes a pessoa só não consegue... quando ela trava mesmo de vez, é porque ela já está carregando muito peso. Esse sobrepeso já está muito. E a gente não carrega problemas só nossos. Aí que está o problema. Se a gente carregasse somente os nossos problemas, a gente estaria vivendo normalmente. O mundo não estaria tão doentio como que está hoje. O problema é que às vezes a gente quer carregar problemas de outras pessoas também. Um exercício legal para vocês querer ver, para vocês querer, vamos falar assim, vivenciar, é se quando alguém vier falar alguma coisa para você, se você se incomoda. Boa noite, Zelzivan Alves da Cruz. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Então vocês começam a perceber se o que aquela pessoa está falando com você numa conversa se te irrita. Se você começa a ficar nervoso. Se você começa a ficar... Se você tem algum sentimento por aquilo. Se começa a te afetar emocionalmente ou psicologicamente. E com isso, você percebendo que está te afetando, você começa a ver que talvez aquilo que aquela pessoa está fazendo, você também faz. E aí você precisa ser, o que você precisa ser trabalhado na sua vida. Aquilo que mais te incomoda, eu gosto de falar assim, um pensamento racional o que é ruim para um, é ruim para todo mundo. Então vamos falar assim, o que é ruim para uma pessoa vai ser ruim para mim, vai ser ruim para sua mãe, vai ser ruim para o meu primo, vai ser... Aí todo mundo generaliza. Fala assim, é ruim para todo mundo. Num pensamento sistêmico, o que mais me incomoda naquela pessoa é o que precisa ser trabalhado em mim. Então, com isso, você começa... Eu vou dar um exemplo bobo aí. Você pega e você fala assim, eu tenho um vizinho que é um saco. Eu tenho um vizinho que irrita. O vizinho é fofoqueiro pra caramba. Ou senão você fala do seu chefe. Você fala assim, nossa, meu chefe é um saco. Meu chefe, nossa, eu perco a paciência com ele. Meu chefe só fica falando mal dos outros. Ele não reconhece trabalho de ninguém. E às vezes você é desse jeito também. Só que você não percebe. Eu quero aí que alguém aí fala aí, se já conseguiu analisar só um pouquinho aí da vida de vocês eu falando isso. Comenta aí embaixo. Fala assim, Marcelo, acontece isso comigo também. Marcelo, tem a vizinha lá, é verdade, a vizinha é fofoqueira. Eu faço fofoca também.
Podem comentar aí, pessoal. A gente tá aqui para conversar. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu erro também. Então eu tô aqui pra gente conversar. Eu tô aqui para querer ensinar vocês a querer analisar esses comportamentos. Então, dando continuidade, eu vou gostar de querer explicar um pouquinho da mente, como a nossa mente funciona. Então, ela é dividida, é o modelo da mente de Gerald Klein. A nossa mente ela é dividida por 3 partes: o consciente, o inconsciente e o subconsciente. O inconsciente é o nosso sistema imunológico, é um sistema automático. A gente não pensa assim, eu vou bater o meu coração 100 vezes por minuto, senão eu vou morrer. Eu preciso respirar, porque senão eu vou morrer. Apesar que já fiz tratamento para as pessoas assim. Existe pessoas assim também. Por quê? Quando ela entra na síndrome do pânico. Porque ela acha que vai... Olha o medo que eu falo. O medo de ter medo, o medo de morrer, o medo às vezes de passar vergonha, o medo de ficar exposto às outras pessoas. Então, a pessoa ela fica olhando para ela mesma. Então ela fica, eu preciso respirar, senão eu vou morrer. Fica imaginando esse desespero da pessoa. Eu preciso respirar. Aí às vezes, um exemplo, quando ela está distraída com uma outra coisa, ela nem lembra que ela tem que respirar. Mas quando ela não está fazendo absolutamente nada, aí ela volta de novo. Preciso respirar, preciso respirar. Isso, vamos falar assim, é um sistema automático. Mas quando a pessoa tem uma síndrome do pânico, ela não consegue ter esse controle. Mas vamos falar assim, quando não tem, é um sistema automático que a gente não mexe. A gente deixa ele ali quietinho. Então, voltando, a gente acaba trabalhando com o consciente e o subconsciente. O consciente existe os nossos raciocínios. A gente precisa de razões para a nossa vida. Eu preciso de X para fazer Y. Então eu vou dar um exemplo. Eu brigo no meu serviço. Tenho um dia cansativo, estressado. Aí quando eu chego em casa eu falo, eu preciso tomar uma cervejinha e fumar um cigarro para me acalmar. E acaba acontecendo isso, eu me acalmo. Por quê? Você entra numa crença. A crença ela leva 25 dias para ser instalada na nossa mente. Então vamos dizer assim, você começa a fazer uma dieta. Você começa a acreditar naquilo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando você começa a instalar uma crença inconscientemente na sua mente, ela passa um período dessas 3 semanas, quando ela começa a instalar essa crença, você acaba querendo se auto-sabotar. Deixa eu dar uma olhada aqui que meus comentários sumiu aqui, senão eu não consigo ver o que vocês escrevem. Aqui, voltou. Então, vamos falar assim, a gente faz a dieta, começa por 1, 2, 3 semanas. E a gente começa a ver resultado. Aí a gente se auto-sabota. Aí a gente não tem aquela força de vontade para começar de novo. Ou demora um certo período, alguns meses para querer começar de novo. E começa a ter a força de vontade, mas a gente acaba se auto-sabotando também. Mas isso daí eu vou explicar mais para frente. Eu estou querendo dizer porque a gente acaba fazendo coisas e a gente cria essas crenças durante essas 3 semanas. E depois dessas 3 semanas acaba virando hábito. Então de um período de 0 a 25 dias mais ou menos, não estou falando que é isso exatamente, mas vamos falar assim, nesse período de 3 semanas, a gente instala uma crença. A gente acredita naquilo. E depois que passa esse período dessas 3 semanas, que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já começa a acreditar no resultado. Você começa a acreditar em você. É como se fosse até um efeito placebo. Eu duvido se pega um remédio, um médico renomado, faz um comprimido de farinha e de repente a sua vizinha começa a tomar, aí ela liga pra, olha, tem um remédio aqui que é fantástico. Ele emagrece, você começa a emagrecer. Eu duvido se não vai aparecer, sei lá, sua tia, sua mãe, sua sogra. Alguém vai falar, me dá o nome desse remédio que eu vou querer comprar. E às vezes ela toma e ela emagrece. Olha o efeito placebo aí. Então é muito disso e você acredita naquilo. Então a partir desse período a gente entra numa crença. O que é uma crença, Marcelo? O que eu vou dar um exemplo? Talvez a mãe de vocês, a avó de vocês já falaram assim, se passar embaixo da escada, dá azar. Desvira o chinelo se tua mãe morre. Se você comer manga e tomar leite, você vai passar mal.
talvez você nunca fez nada disso. Mas se um dia você fazer, se um dia você passar embaixo da escada e dar um tropicão, e você cair, você vai falar, nossa, foi por causa da escada. E aí, só que você nunca faz, você não duvida. Só que isso, vamos falar assim, é uma crença. Só que por quanto tempo você já escuta essa crença? Vamos dizer que você escuta essa crença já há mais vamos falar assim, é anos, com certeza é anos. Então já não é uma crença mais, ela já virou um hábito. Então você já faz isso, ou não faz isso, porque você acredita. Então, os pensamentos de raciocínio que tem no nosso consciente é da mesma maneira. A gente faz X para querer ganhar Y. Então você fala assim, vamos falar assim, você tá de nervoso. Aí enquanto eu não comer, eu preciso comer um chocolate, preciso comer um chocolate. Você come o chocolate, aí você fala, ai, agora eu tô mais calmo, tô mais calminho. Vocês conseguem compreender? Então, um exemplo, a água mata a sede. Só que às vezes você abre aquela geladeira, tá aquela Coca-Cola grande ali gelada e você tá morrendo de sede. Aí você fala, não, a água não mata a sede. O que mata a sede é um copão de Coca-Cola gelado, cheio de gelo. Aí você pega e ó, bebe. Ai, matou a sede. Não é desse jeito que você, talvez algumas pessoas pensam? E existem outras crenças que vocês vão limitar, outras crenças que vocês vão falar. Tem gente que vai falar que come fritura e bebe Coca-Cola para tirar a gordura da fritura. Quem será que fala isso, hein? Então, vamos falar assim, é crenças. É crenças que a gente vive de crenças. A gente vive de crenças e a gente não percebe. Só que quando a gente vai perceber, a gente já está dentro de uma caixa. A gente já está embalado. A gente já está, vamos falar assim, num padrão que a gente não consegue mais sair. E quando a gente sai, é uma zona de conforto isso. E quando a gente sai dessa zona de conforto, que a gente vai começar a ver novas possibilidades. É como se hoje, se você tem algum tipo de problema, eu posso falar assim, ó, depressão, ansiedade, pânico, toque, problema com alcoolismo, problema com tabagismo, problemas com dependência química, problemas no relacionamento. Se você tem esses problemas hoje, comece a analisar melhor da sua vida. E ver o que você está fazendo de crenças. É como se você estivesse olhando pelo buraco da fechadura. Imagine aquele buraco da fechadura ser pequenininho. E enquanto você está olhando naquele buraco da fechadura, e você tem uma visão bem pequena sobre aquela situação. E a gente não consegue enxergar outras situações que acabam acontecendo na nossa vida. Aí quando você resolve sair dessa zona de conforto, você resolve sair, querer se libertar disso mesmo, que às vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço para ela querer se libertar. Porque tem muitos, eu já atendi clientes que às vezes você está falando, ó, você está vendo, exemplo, a pessoa está vendo o que está acontecendo com a vida dela. Ela vê coisas que aconteceu no passado e está se repetindo. Ela vê coisas que está acontecendo com a filha dela. E ela fala, eu quero resolver isso. E quando você começa a mostrar que tem que ter algumas atitudes, algumas mudanças de comportamento, e a pessoa fala, não, isso eu não vou fazer. Então ela não quer a mudança. Ela não está preparada. E nem todo mundo está preparado para um tratamento. Às vezes a pessoa tem que estar preparada. Não é somente pagar e esperar o milagre. Não existe milagre. Eu posso ter certeza para vocês que não existe nenhum tipo de tratamento que eles vão falar assim, é um milagre. Vai depender do cliente. Pode até existir, vamos falar assim, o milagre, mas é porque de repente a pessoa acreditou naquilo. De repente eu falo assim, é a fé da pessoa também. A crença, é o placebo, é tudo. Tudo depende, por exemplo, não vai ser do profissional. Vai ser do cliente. Isso que a gente tem que começar a analisar. Você quer continuar olhando pela fechadura na sua vida? Ou você quer abrir essa porta e começar a ver novos horizontes? A gente tem que começar a analisar tudo isso. E dando sequência, esse é somente a parte do nosso raciocínio.
Existe a nossa memória funcional, que a gente sabe o nome dos nossos pais, o nosso nome, onde a gente trabalha. Eu tenho certeza que eu falo para você, ó, fecha os olhos agora e imagina que você está indo na padaria da sua casa, perto da sua casa, ou no bar, ou no mercado. Eu tenho certeza que você sabe o caminho perfeitamente. Eu tenho certeza que de repente tem um buraco na rua, ou um buraco na calçada que você desvia e você fala, opa, aqui eu tenho que desviar. Você já sabe disso, acaba decorando. Então isso faz parte da nossa memória. Existem os nossos pensamentos analíticos. Nossos pensamentos analíticos é de querer analisar. Só que a gente só sabe analisar as coisas mais, vamos falar assim, mais bobas do nosso dia a dia. Então, você acorda e você fala, eu tenho que pegar essa roupa, vou analisar tal, vou com essa roupa. Aí você toma um café e você fala, nossa, será que eu tenho que desligar o fogo? Será que eu desliguei o fogo da água? Será que eu saio de casa e será que eu tranquei a porta de casa? Eu saio do carro e falo, nossa, será que eu dei o alarme? Será que eu peguei isso? Será que eu peguei aquilo? Isso é que a gente acaba analisando. Você olha o seu tênis desamarrado e você fala, será que eu amarro? Será que eu não amarro? A gente só sabe analisar isso. Mas a gente não sabe analisar comportamentos do nosso dia a dia. A gente não sabe analisar como a gente age no nosso dia a dia. E quando você começa a aprender a analisar esses comportamentos, a sua vida começa a transformar. Às vezes uma simples frase, às vezes uma simples conversa que eu tenho com um futuro cliente, ele nem fechou nada comigo, um futuro cliente, ele já fala, nossa, Marcelo, foi transformador o que você fala. O que você fala tá batendo tudo. Isso porque eu nem sei a história de cada um, fala assim, dos clientes que eu atendo. Que eu falo assim, futuros clientes, né? Ou até mesmo vocês, que vocês estão vendo a live. Talvez as coisas que eu tô falando, você fala assim, nossa, mas você tá batendo tudo. E você tá repetindo esse ciclo. E desde quando você tá repetindo? Aí eu falo pra você, você sabe todos os resultados que você teve em 2019. Você já sabe tudo o que aconteceu, tudo que você fez e os seus resultados. Talvez as suas decepções, talvez as suas dores. E o que você está fazendo em 2020 para você não ter essas mesmas dores, essas mesmas decepções? Será que o seu comportamento está mudando? Se você não muda o seu comportamento, você vai ter os mesmos resultados. Se você tem as mesmas atitudes, você vai colher os mesmos resultados. O que você está fazendo? Eu sei que às vezes aparece muita coisa. Às vezes você parece e fala, nossa Marcelo, meu relacionamento está ruim. Nossa Marcelo, eu estou desempregado. Nossa Marcelo, eu briguei com minha mãe ou com meu pai. Nossa Marcelo, eu não tenho dinheiro. Nossa, sabe? Mas começa uma coisa de cada vez. Um exercício legal que eu gosto de falar para os meus clientes é que começa a colocar no papel. Se você tem um problema, então começa a colocar no papel. Ah, eu tenho problema no relacionamento. Eu tenho problema disso. Beleza, são 10. Seleciona 2 problemas daquele ali. Desses 10 problemas, pega 2. Qual que é os principais? Se você não consegue fazer isso, então começa a pontuar eles. Tem 10 problemas? Então começa a pontuar de 0 a 5. Qual que é a prioridade desses problemas? E você, com a prioridade, você fala assim, no relacionamento? Relacionamento é 3. Profissional é 5. Sei lá, pai e mãe é 2. E você vê, quem atingiu a nota 5 é o que você precisa trabalhar. Aí você dá prioridade a isso. É no profissional? É no relacionamento? Então vamos dar um exemplo, só para vocês entenderem essa didática. É no profissional? Você começa a falar assim, o que é exatamente o profissional? Qual que é o problema? Aí você fala, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Então tá, não está satisfeito com o trabalho. O que você está fazendo para querer mudar essa situação que você está passando? Aí você começa a pensar. Você começa a pensar, falar, eu tô fazendo nada. Ou senão, eu tô mandando currículo. Ou senão você vê
o que seria alguma coisa para você fazer para melhorar isso. Aí você coloca estudar, de repente aprender uma língua nova, se profissionalizar em algum outra profissão, ou melhorar, atualizar a sua profissão, ou levar mais currículos, estudar e colocar, atualizar o seu currículo. E com isso, entregar currículos. Ó, pra você ver. 5 opções. Será que você está fazendo uma dessas 5 opções? Às vezes as pessoas, ela tem o costume tanto de reclamar, mas tanto de reclamar, que ela não percebe. Ela só fala, ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não consigo fazer aquilo. Ah, eu não sei fazer isso. Mas ela nem tentou, se eu falar pra você. Então você tem que começar a analisar isso. Se você não cuida do seu bem-estar, quem que vai cuidar? Me diz. E é com isso, com esse pensamento, que você tem que começar a analisar a sua vida. Ver as coisas que você está fazendo. E se de repente você está fazendo alguma coisa hoje, que você repetiu ano passado, você já sabe o resultado. E você pensa, nossa, um exemplo, quer emagrecer? Nossa, mas ano passado, nossa, eu consumi muito refrigerante. Eu consumi talvez muita fritura. Eu consumi muito açúcar. Nossa, eu tô com muita dor. E o que você está fazendo em 2020 para mudar isso? E deixo essa pergunta para você. Analisa tudo. Se você não sabe, coloca no papel as situações que mais te incomodam na sua vida. E você mesmo se pergunta para você mesmo. O que eu estou fazendo para melhorar essa situação? Vamos lá. Dentro do nosso consciente existe a nossa força de vontade também. A nossa força de vontade é que nem um triângulo. Então a gente tem a força de vontade, a gente começa a ver resultados, a gente se auto-sabota e a gente volta com a força de vontade. É que nem eu falei para vocês da dieta. A gente começa com a força de vontade. Todo mundo tem força de vontade para começar qualquer coisa. Todo mundo tem força de vontade para querer aprender coisas novas. Todo mundo tem força de vontade, sei lá, para tocar um instrumento, para fazer um artesanato, para arrumar um novo emprego, para um novo relacionamento. Só que aí com o tempo a pessoa vai, né, desanimando, vai relaxando, vai se auto-sabotando. Então você tem a força de vontade, você começa a ver resultados. E com isso vai aumentando o tempo. Entra na crença. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E quando você começa a entrar na crença, exatamente ali nas 3 semanas, você se auto-sabota. Num exemplo da dieta. Um amigo seu fala, ô fulano, vamos lá na festa lá, vai ter um churrascão, é tudo grátis. É bebida à vontade. Pô, você vai perder bebida à vontade? Você vai perder aquela gordurinha, aquela carninha, aquela panceta na churrasqueira? Aí a pessoa fala, nossa, é verdade, né? Eu já tô 3 semanas comendo, nem comendo todo, comendo direito. Aí você começa a sua mente. Isso vocês têm que reparar que é em toda situação, qualquer situação. A nossa mente ela vai começar a dar desculpas. Então, um exemplo, da dieta, no caso, ele vai falar assim, ó, nossa, você não tá comendo direito. Nossa, você merece. Nossa, você fez sacrifício por 3 semanas. Nossa, você só está comendo folhas e carne. Nossa, você não está comendo carboidrato. Nossa, você não está fazendo isso. E vai chegar uma hora que a sua mente vai pegar e vai falar assim, é isso. Boa noite, Sueli. Então, a gente vai pensando em várias respostas, várias situações. E quando a gente vai perceber, a gente agarrou aquilo ali. Então a gente vai pegar e falar assim, nossa, eu vou pegar isso aqui. Ah, eu vou lá no churrasco lá, porque faz tempo que eu não como churrasco. Nossa, eu tô 3 semanas comendo, sei lá, batata doce com frango grelhado. Tô indo pra academia as 3 semanas certinho. Então eu vou fazer isso. Eu vou lá no churrasco. Aí a pessoa se auto-sabota. Aí ela fala, não, na segunda-feira eu começo de novo. E quando ela começa de novo, ela já não vai ter aquele mesmo pique de fazer as 3 semanas. Porque ela já se auto-sabotou. Aí ela vai uma, vai 2, aí alguém chama ela pra ir num fast food. Aí fala, eu mereço. Aí volta de novo.
as desculpas. E ela fala, é isso, faz tempo que eu não como fast food, faz tempo que eu não como lanche. E ela se auto-sabota novamente. Segunda-feira eu começo. Olha o ciclo de novo, força de vontade, vê resultado, se auto-sabota. Força de vontade, vê resultado, se auto-sabota. Aí a pessoa começa de novo, ela começa por uma semana. E ela se auto-sabota de novo. Aí depois ela para. Aí ela fala, a gente está em maio? Agora eu não... Eu vou fazer a dieta agora só ano que vem, porque tem o Natal, o Natal já tá aí. E tem o Ano Novo. Então só em 2021 eu vou fazer a dieta. Aí chega 2021 e ela fala, mas tem o Carnaval. Depois do Carnaval eu vou. Porque eu vou ter que ir numa festa, né? Então tá. Ela procrastina. Olha a procrastinação aí também. Às vezes a pessoa fica procrastinando e ela nem percebe também. Então aí ela chega passou o Carnaval. Não, agora depois da Páscoa. Aí ela tenta fazer de novo. E talvez ela comece a fazer por 1, 2, 3 semanas e vem alguém para sabotar ela também. E se ela não estiver firme com aquele propósito, ela se auto-sabota. E volta no mesmo ciclo e várias vezes. Aí você pode me falar, aí Marcelo, como que a gente consegue sair desse ciclo? Quando a gente entra no nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele tem as nossas emoções. As nossas emoções é de ficar feliz, é de ficar triste, é de ficar estressado. O subconsciente também tem os nossos hábitos. A gente pode criar hábitos bons e hábitos ruins. A gente escolhe isso. A gente pode criar hábitos bons e vícios bons. A gente pode criar hábitos ruins e vícios ruins. Eu posso ter um hábito de comer saudavelmente. E eu posso ter um vício de querer ir para academia todos os dias. É uma coisa boa. Mas agora eu posso ter um hábito ruim que toda vez que eu chego em casa eu tenho que tomar uma latinha de cerveja. E eu posso ter um vício que toda vez que eu tomo uma latinha de cerveja eu tenho que fumar um cigarro. E quais são os seus hábitos bons e vícios bons? E quais são os seus hábitos ruins e seus vícios ruins? Será que você tem mais hábitos e vícios bons ou ruins? Você está criando isso para você. Entra na crença também. Aí eu falo para você, esses hábitos e vícios bons ou ruins, faz quanto tempo que você já acredita nisso? Será que é crença? Será que já virou um hábito? E é isso que você tem que perceber. Às vezes, as pessoas elas ficam fazendo coisas hoje de situações do passado. E eu vou falar assim, o passado já passou. Você só pode trabalhar com o seu presente e mexer no seu futuro. O mexer no seu futuro vai ser quando você fazer e ter atitudes no seu presente agora. Então você tem que começar a perceber isso. O que você está fazendo? Muitas pessoas ficam vivendo do passado. Aí eu falo para vocês, somente a pessoa que está nessa situação que acaba percebendo tudo isso. Boa noite, Hugão. Abraço, meu amigo. Então, a gente tem que perceber. E às vezes, eu volto a falar, você está olhando pelo buraco da fechadura. É lógico, são traumas. Às vezes, essas pessoas que ficam vivendo do passado, são traumas que elas acabam tendo. Vamos dizer, acidentes, perdas. E às vezes a pessoa não, ela precisa de um período para querer, vamos falar assim, passar por essa fase. E quando ela resolve, às vezes demora 1 mês, demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas somente o cliente mesmo que vai falar sobre isso. Somente o cliente mesmo que vai falar sobre essa dor dele. Aí eu volto a falar para vocês na parte da hipnoterapia. Você imagina um acidente que a pessoa teve, com o pai dela quando ela tinha 5 anos de idade. E hoje acaba impossibilitando ela dirigir. Ela tem uma percepção dessa situação. E existe um sentimento por trás dessa situação. E existe uma intensidade por trás dessa situação. E quando a gente muda tudo isso, essas 3 coisas, o cliente ele já não tem mais, não vem aquele mesmo medo. É muito legal que quando
na primeira sessão, eu sempre falo pro meu cliente, ó, você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Ou da mesma maneira que quando eu faço online, da mesma maneira que você começou a sessão, você não vai terminar da mesma maneira. Da mesma maneira que eu falo assim, você não vai estar com o mesmo sentimento. Você não vai estar com, talvez com aquela mesma sensação, com aquela mesma intensidade. Não é que a hipnoterapia vai apagar, não existe nenhum tratamento que vai apagar. Muita gente chega e fala, Marcelo, eu quero esquecer a minha ex, Marcelo. Marcelo, eu quero esquecer um trauma que eu tive. Marcelo, eu quero, sabe? Não existe. A gente, pelo menos o meu método de trabalho, né? E eu acredito que eu acho que qualquer tipo de terapia também não vai fazer você esquecer. Mas ela pode querer diminuir essa sensação que você tem. Como eu te falei, a percepção que você tem, vamos falar assim, do acidente. O sentimento que você tem daquele acidente. E a intensidade que você tem daquele acidente. Então vamos dizer assim, pega uma pessoa que sofreu um acidente na infância. Se você fala, o que você sente lembrando daquela... Ela, de repente ela até arrepia assim e fala, ó, eu tenho muito medo, Marcelo. Nossa, eu acho que pode acontecer isso daí comigo também. Quando eu estou dirigindo. Aí você fala, qual que é a intensidade disso? Vamos colocar de 0 a 10. Sendo que 0 é nada e 10 é muito. É muito medo. Aí a pessoa fala assim, ah, Marcelo, é 10. Tem cliente que pega e fala assim pra mim, ah, se tiver 1000, vai no 1000. Então você vê como que aquilo ali incomoda a pessoa. E é isso que a gente acaba trabalhando. Isso que acaba, vamos falar assim, a pessoa começa a pensar diferente. E ela lembra de outras situações e não vai ter mais aquele mesmo sentimento. Então, tem a primeira situação, se a gente descobre isso, quando a gente descobre a causa raiz do problema. Descobrindo a causa raiz do problema, as outras situações que ele já passou com o mesmo sentimento já não vão fazer mais sentido. Aí a pessoa, ela lembra um exemplo, lembra da humilhação que ela passou na escola, de os amigos ficar zoando, de a professora talvez chamou ela de burra, falou que ela não sabe aprender, que ela nunca vai aprender, que ela ficou com medo, que ela ficou com insegurança, ficou com baixa autoestima. Talvez ela vai lembrar daquilo. Aí ela lembrando, ela vai falar assim, não sinto nada. Isso que é legal, que eu tô falando, que acaba acontecendo às vezes numa sessão. Eu pergunto tudo isso pro meu cliente. E no final da sessão eu falo assim, o que você sente daquela situação? Aí ela olha assim, às vezes ela fica num silêncio que acho que fica aquela confusão. É igual eu falo pra vocês, é como se estivesse olhando por aquele buraquinho da fechadura. E ela tá começando a sair da caixa. Ela tá começando a ter uma outra visão daquele problema. Ela está começando a ter um outro sentimento daquele problema, uma outra intensidade daquele problema. E eu falei, é por isso que a hipnoterapia funciona. Porque o problema está aqui, ó. O problema não é com a sua mãe, não é com o seu pai, não é com o seu sogro, com a sua sogra, com a sua esposa, com o seu filho. O problema está tudo aqui, ó, na sua mente. E enquanto você não começar a analisar isso e ver se é real ou não, você não sai da sua caixa. Você não para de olhar pelo buraco da fechadura. Você não amplia a sua consciência. Então, enquanto você estiver preso nessa caixa, você não consegue ter uma outra visão. Eu gosto de dar um exemplo, e gosto sempre de falar assim, que isso eu vou até falar amanhã, um pouquinho, sobre a gente querer se colocar no lugar da outra pessoa. Mas o de colocar no lugar da outra pessoa não é de você só ir... Ah, não, eu sei, ela é ruim mesmo, eu entendo porque ela faz isso, porque ela é mal-humorada, ela é a ovelha negra da família, não é isso. É de você começar a entender o motivo daquela pessoa fazer aquilo. Vamos dar um exemplo de um funcionário que você tem, que ele não trabalha direito. Então você fala assim, ah, Marcelo, esse funcionário meu, nossa, o cara não trabalha direito. O cara chega atrasado, não chega um dia no horário. O cara não faz o serviço direito. Sabe, só me dá dor de cabeça. Mas talvez, será que você já se permitiu a querer conversar com ele? Na hora certa? Com um tom de voz certo? Às vezes não. Você já chegou a perguntar pra ele, falar assim, qual que é o motivo
de você ter chegado nesse horário? Você tem alguma dificuldade no seu trabalho? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para querer te ajudar? Então, é tudo diálogo. Quando você começa a conversar com essa pessoa, você começa a entender o problema dela. E quando você começa a parar de julgar e parar de querer mudar a pessoa, tudo começa a transformar na sua vida. Mas isso é um assunto que eu vou falar amanhã para vocês, sobre esse campo morfogenético. Falar um pouquinho sobre como os ciclos acabam se repetindo. E como que a gente acaba fazendo coisas que inconscientemente a gente faz e a gente não percebe porque a gente faz aquilo. Às vezes a gente fala, não, eu não pareço com a minha mãe, eu não pareço com o meu pai, mas às vezes você é igualzinho, só que você não admite isso. E por você não admitir, você está querendo excluir a sua mãe inconscientemente. Mas eu não vou falar mais nada, não vou dar spoiler nenhum, que isso deve ser um assunto para amanhã. Amanhã às 18 horas. E só dando continuidade, dentro do nosso subconsciente também a gente tem a nossa mente ociosa. A nossa mente ociosa é que a gente fica... é a nossa pior parte para trabalhar. A gente fica sempre pensando no negativo. A gente sempre pensa a pior coisa. Então vamos dizer assim, eu tenho certeza que você não conhece nenhuma pessoa que quando compra algum carro financiado, vamos dizer assim, tem aquele plano CDC, né? Tem o leasing e o CDC. O CDC é que você consegue pagar a primeira e a última parcela. E a última parcela tem um desconto. Mas você não conhece ninguém que fala assim, ó fulano, eu comprei um carro em 48 vezes, eu vou pagar esse carro em 24. Aí ele, eu vou pagar a primeira e a última, eu vou pagar em 24 vezes. Eu duvido você conhecer uma pessoa que fica falando dessa maneira. E eu vou pagar esse carro rapidinho, você vai ver. Mesmo com a crise. Pode ter crise, mas eu vou pagar. Agora, o que você com certeza conhece as pessoas que compra o carro e pega e fala assim, nossa, eu comprei esse carro em 48, mas isso é ruim, e se eu não conseguir pagar esse carro? E se eu for mandado embora? Nossa, agora veio a crise, veio o Covid, vixe, agora ferrou. E se sujar meu nome? Sabe, a pessoa já fica com esses pensamentos, ela já não consegue, vamos dizer assim, ter pensamentos positivos. A nossa mente ociosa é muito isso. Ela só vai pegar o negativo da situação. E a nossa vida, a gente sempre tem dois caminhos. A gente tem um caminho, talvez, da esquerda, que é um dia ensolarado, um dia com gramadinho verde, um dia com um caminho com flores, um dia bonito. E a gente tem um outro caminho, que pode ser com a grama morta, terra batida, um dia de chuva, raios e trovoadas. E a nossa mente, ela só sabe escolher pelo pior caminho. Parece que a gente gosta de sofrer, né? A gente só fica pensando no negativo. Porque se a gente começar a pensar positivo, começa tudo a mudar. Às vezes a pessoa você pode falar pra mim, Marcelo, mas eu vou pensar em positivo como? O que tá acontecendo? Todo mundo tá morrendo? Aí eu falo pra você tá fazendo a sua parte? Você tá tendo isolamento? Vamos pegar o exemplo do Covid. Tá fazendo isolamento? Tá lavando as mãos? Tá usando álcool? Tá evitando de sair de casa? Tá tipo saindo só o necessário para ir no mercado, talvez, fazer compra? E quando você sai, você, por exemplo, já chega, passa álcool, você se preocupa, já chega em casa, já troca de roupa, já toma banho? Ou você tá achando que fazendo... só porque fulano faz, eu também vou fazer? Então, a gente tem que começar a se preocupar com a nossa parte, independente do que está acontecendo. Você fazer a sua parte, sem querer julgar outras pessoas. Esse que é o mal do ser humano. De querer julgar, de querer reclamar. E às vezes a pessoa não quer nem a melhora. Às vezes ela nem faz por onde, ela só quer reclamar. Voltando na mente ociosa, eu posso falar pra você. De repente vem um amigo em você e fala assim, nossa, mas hoje você tá bonitão, hein? Tá cheiroso, fez a barba, ou pras mulheres, né? Fez o cabelo, nossa, o cabelo tá bonito, tá brilhoso. Nossa, essa roupa você tá bem, ficou bem, você emagreceu. Eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes. Mas essa felicidade vai durar uns 15 minutos.
Mas se chegar uma outra pessoa e falar assim, nossa, o que aconteceu com você? Nossa, tá com umas olheiras. Nossa, essa roupa aí não combinou com você. Essa roupa tá rasgada. Nossa, você engordou. Eu tenho certeza que você vai ficar triste com essa pessoa. Você vai ficar com raiva dessa pessoa. Eu tenho certeza que às vezes você não vai nem querer falar com essa pessoa. Por quê? A nossa mente negativa. Ela não pegou o elogio e guardou com carinho. Ela pega o negativo e guarda. E ela guarda, mas é pra você ficar com raiva. Pra você ficar, vamos fazer, te proteger. Então o que eu falei igual no comecinho da live? Que a nossa mente não gosta de gastar energia. Ela vai pegando essas coisas negativas e ela vai guardando. E quando chega uma situação nova, que você imagina que pode acontecer, uma coisa ruim, e ela já fala assim, ó, fulano, vem aqui, não vai pra lá não. Se você for pra lá, você já sabe o que vai acontecer. É melhor você ficar aqui. E é por isso que aí a gente acaba travando. A gente acaba tendo dificuldade. Só que enquanto você não encarar o problema de frente, ver se aquilo ali realmente é real, vamos dizer que você encara aquilo, alguma situação, aí você termina, você pega e, nossa, não era do jeito que eu pensava. E eu tenho certeza que quando você for enfrentar uma nova situação, talvez com esse mesmo sentimento, você não vai ter mais esse medo. Porque você já sabe como foi. Isso a gente chama, na hipnose, a gente chama de gatilhos. Vamos dizer que você compra um iogurte de uma marca X. E você come ele e você passa mal. E você vomita e você, sei lá, tem uma diarreia e você vai ter que ir no hospital tomar um soro. Você acha que daqui, que seja uma semana, 2 semanas, 1 mês, você acha que você vai comprar aquele mesmo iogurte dessa marca? Não, eu tenho certeza que não. E eu tenho certeza ainda que você vai pegar e vai falar pra todo mundo, falar, aquele iogurte lá não presta. Foi por causa daquele iogurte lá que eu passei mal. Só que aí você não viu se talvez o iogurte estava vencido, se talvez o iogurte, sei lá, estava meio aberto, se estava com algum fungo, com alguma coisa. A gente não vê. Por quê? Porque o ser humano gosta de procurar culpados para tudo. Tudo tem um culpado, vocês podem perceber. E é por causa disso que o mundo está cada vez mais doentio. A gente tem que começar a analisar, a gente tem que começar a assumir as nossas responsabilidades, a gente tem que começar a ver as nossas responsabilidades em cada situação, a gente tem que começar a ver o papel dessa situação, como que está sendo. Vamos dizer num relacionamento, eu estou tendo um papel meu de marido, de repente numa discussão, será que eu estou querendo ser mãe ou pai da minha esposa? Talvez é meio confuso para vocês. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre constelação. Mas isso, vamos falar assim, eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha para vocês começar a analisar. É muito assunto. Eu sei que é muito complexo. Então se você perdeu alguma coisinha, você já acaba não entendendo outra. Porque, vamos falar assim, uma vai juntando a outra. Uma vai, vamos falar assim, interligando a outra. E para acabar e finalizar, a nossa mente, existe a nossa autopreservação. Que é isso que eu gosto de falar, que quando a gente está num estado de transe, você sabe o que é certo e o que é errado. A sua mente tem, vamos falar assim, você já sabe tudo que é certo e o que é errado. Você já sabe a sua educação, você já sabe, você tem a sua essência. Então você só vai fazer coisas que você quer fazer. Você não vai fazer coisas que você não quer. E se, por exemplo, vamos dizer, na hipnose dá pra gente fazer, dá pra deixar a pessoa ter alucinação. A alucinação que eu falo assim, por exemplo, é ver um artista, ver sei lá, talvez um ente querido. Dá pra você ter. E você consegue ter essa sensação, talvez de dar um abraço, talvez de dar um beijo, dar uma despedida. E aí eu volto a falar pra você, é por isso que a nossa mente, ela não sabe o que é real. Se quando você está de olhos fechados imaginando aquilo se é real, ou se quando você está de olhos abertos se é real. E é por isso que a hipnoterapia acaba funcionando. É por isso que a gente acaba trabalhando com a mente. A gente trabalha com problemas imaginários. E você pensando dessa maneira,
Foca no seu problema hoje. Foca no seu problema agora. E vê se realmente o seu problema é real. E vê se o que você está sentindo não é só coisa da sua cabeça, não é só coisa que você fica imaginando. Aí você vai começar a ter a sua mudança. Então na autopreservação você sabe que é certo, você sabe que é errado. E mesmo a pessoa não fala assim, ela tá lá num estado de transe com os olhos fechados, super em foco, super imaginando, foco, concentração. Aí eu falo pra ela, e você agora vai tirar a roupa, vai ficar pelado e vai sair pelado correndo na rua. Na mesma hora a pessoa ela vai abrir o olho e fala, não, eu não vou fazer isso. Isso daí não é certo, Marcelo. Então você não fica preso. Só para eliminar alguns mitos, você não dorme numa sessão de hipnose, você não fica inconsciente, você não fica sonâmbulo, você não vai esquecer nada. Todas as suas memórias estão na sua mente. Você pode não lembrar hoje. Eu posso falar assim, como que foi seu aniversário de 10 anos de idade? Você pode falar que não lembra. Mas de repente, se acontecer alguma coisa especial naquele aniversário, você consegue voltar e lembrar de uma situação. Às vezes, num tratamento, a pessoa fala assim, Marcelo, é por causa disso que está acontecendo isso. De repente, numa regressão, quando você faz uma regressão num cliente, o cliente volta numa outra situação. A gente resolve aquela situação e quando ele volta, ele abre os olhos e fala, nossa, Marcelo, eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava que isso causava tanto impacto. Eu vou dar um exemplo para vocês de um cliente que eu atendi, que ele começou a gaguejar. E ele não sabia quando ele começou a gaguejar. Ele falava que começou a gaguejar mais ou menos quando ele era pequeno, ficava muito nervoso. E quando eu fiz uma regressão nele, a gente trabalhou algumas partes de ansiedade, de medo, de baixa autoestima, insegurança. E na última sessão eu falei, vamos fazer uma regressão? Aí ele, vamos, beleza. E numa regressão, ele voltou quando ele tinha 6 anos de idade. E quando ele tinha 6 anos de idade, ele estava assistindo o desenho do Pernalonga. Será que vocês lembram daquele porquinho do Pernalonga? Eu não lembro o nome dele não, mas era o porquinho do Pernalonga que ele ficava gaguejando. E ele ficava olhando aquele desenho do Pernalonga. E sempre quando os pais dele brigavam, ele entrava no meio e ficava gaguejando igual o porquinho. Inconscientemente. E ficava gaguejando. E os pais dele paravam de brigar na mesma hora. E aquilo ali começou a ser mais vezes. Olha a crença. Olha as 3 semanas. Olha os 25 dias. Ele começou a fazer aquilo lá. Toda vez que os pais dele brigavam, ele entrava no meio e começava a gaguejar. Todas as vezes ele entrava no meio e começava a gaguejar. E chegou para um período. E virou um hábito aquilo. Porque adiantava. Ele acreditava naquilo. Olha para vocês verem. Força de vontade, né? Porque ele, de repente, ficava vendo aquele desenho. E ele viu que toda vez que ele falava ali com os pais gaguejando, talvez meio nervoso, os pais deles paravam de brigar, porque eles não queriam. É uma força de vontade. Ele via resultado, os pais dele paravam de brigar. E vamos falar assim, por um período. E acabou virando um hábito, vamos dizer assim. E ele, hoje não, né? Esse foi um cliente que eu atendi faz mais de 1 ano já. E naquele tempo, acho que ele tinha 40 anos, 43 anos, ele gaguejava ainda. E quando a gente volta naquela cena, ele começa a ver, vamos dizer assim, ele vê aquela cena como se fosse passar um filme. Às vezes a pessoa ela tá ali em primeira pessoa, às vezes a pessoa tá em terceira pessoa. E às vezes ela consegue mudar essa situação. Falando com ele mesmo. Tendo esse diálogo com ele mesmo. E acabar mudando essa percepção que ele tinha, que toda vez que tem que gaguejar é para separar uma briga. E a força que tem dele maior tá dentro dele. É lógico, vamos falar assim, é um dos casos. Eu não estou falando que a gagueira pode ser resolvida. A gagueira, às vezes, ela tem um lado emocional e psicológico. E ela tem, vamos falar assim, um lado também de, vamos falar assim, que tem fonoaudiólogo, né?
fala assim, que ajudam essas pessoas assim também. Tem algum problema, não sei, nas cordas vocais, não é minha área, mas pode ter algum problema sim. Vamos falar assim igual pra vocês, o que é a fibromialgia? Fibromialgia ninguém descobre. E é emocional, é psicológica. Eu já trabalhei uma cliente com síndrome do pânico que ela tinha um zumbido no ouvido. A pessoa, vamos falar assim, o cliente, ele vai somatizando tudo aquilo. Ela fica com os medos. Ela só vai aumentando. Eu falo pra vocês, ela só vai aumentando. Cada vez mais os problemas. Então, hoje eu falei um pouquinho pra vocês sobre como funciona mais ou menos a hipnoterapia, como funciona a nossa mente. Como funciona a nossa mente em alguns comportamentos. E talvez, eu não sei, de repente a pessoa vai assistir a live de novo para começar a entender melhor. E deixa aí as perguntinhas, pode deixar aí nos comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim no privado, para não ficar em público, pode fazer também. Meu Instagram é hipnoterapeuta Marcelo. É hipnoterapeuta _ Marcelo. Depois eu coloco nos comentários para vocês verem. E no Facebook eu estou também como hipnoterapeuta Marcelo. Podem mandar mensagem para mim, pode mandar um direct. Eu vou ter a honra de querer responder todos vocês. Eu adoro falar sobre a mente humana. Eu adoro falar sobre os nossos comportamentos. Eu entendo muito, vamos falar assim, dores de alguns clientes, porque também já passei por isso. Também passei por algumas situações difíceis e a gente acaba trabalhando tudo isso. Às vezes um profissional, como vai querer ajudar as pessoas, ela tem que trabalhar o interior dela também. Começar a buscar essa essência dela. Então, todas essas dores, às vezes, também já senti, já sei como que é. E é lógico que cada um tem a sua percepção. Cada um tem o pensamento de como é uma dor. E é isso que a gente tem que começar a perceber. A gente tem que colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes, vamos falar assim, depressão não é frescura. É uma dor que a pessoa tem. É uma dor que ali ela não sabe resolver. E ela vai vamos falar assim, ela vai fazendo coisas sem querer. Mas as pessoas que estão pro lado de fora, às vezes ela fala que é preguiça. Fala que a pessoa não tem interesse. Mas existe talvez alguma causa raiz que fez ela ficar daquela maneira. Uma decepção, um medo, uma tristeza, uma insegurança. E é isso que a gente tem que começar a perceber. Então falei um pouquinho da mente humana. E gostaria de agradecer essa oportunidade que a TV Hortolândia está dando para mim. Para querer fazer essa live. Para poder falar um pouquinho sobre o que eu adoro. Eu poderia falar aqui por horas e horas, dar exemplos de casos e mais casos, mas eu não quero que fique muito longo, não vou ficar muito, vamos falar assim, ser chato para ficar uma coisa muito cansativa para querer ver. Mas se vocês gostariam de querer ter esse conhecimento maior, eu vou fazer um grupo no Telegram ou no Facebook, no WhatsApp. Eu vou fazer esses grupos e as pessoas que forem entrando ali, depois eu vou conversar. Depois desses 2 dias de live, eu vou fazer duas entrevistas. Vou fazer um sorteio pro pessoal do grupo e vou dar 2 entrevistas grátis da primeira sessão, para vocês começar a ganhar esse conhecimento do pessoal que tiver lá no grupo. O link vai estar lá na bio do meu Instagram. Então vai ter o link ou do WhatsApp ou do Telegram. Eu acho que eu vou colocar do WhatsApp, porque nem todo mundo tem Telegram. Então eu vou colocar do WhatsApp. E as pessoas que forem entrando, de repente vocês compartilham essa live, divulgam para outras pessoas que talvez precisam de ajuda. Falam do grupo, mandem o grupo. Se vocês não conseguem, pode mandar uma mensagem para mim no Face, pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, que eu mando o link para vocês para querer entrar nesse grupo e querer divulgar para ajudar um pouco mais essas pessoas. E eu vou sortear, em agradecimento até da TV Hortolândia, eu vou sortear
duas entrevistas, duas primeiras sessões para essas pessoas ter esse conhecimento e poder se desenvolver pessoalmente, né? Começar a ter ampliar essa consciência. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui da live, todos que entraram, ouviram um pouquinho, ou depois vocês vão ver. Eu só tenho que agradecer a vocês todos e obrigado novamente, TV Hortolândia, tamo junto aí. E amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre problemas que a gente tem, os problemas herdados de gerações e que a gente acaba não conseguindo resolver e vai repetindo esses ciclos e a gente não sabe como. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa dor das pessoas, e vocês vão começar a se conectar com isso e perceber da onde que vem tudo isso. E lá no grupo do Instagram a gente vai conversar e tirar mais dúvidas ainda. Então muito obrigado por todos vocês participarem. Obrigado, TV Hortolândia. E até amanhã às 18 horas. Tchau!